Marcelo, questão envolvendo o direito eleitoral. Nós sabemos aí que são diversos os pontos que trazem dúvidas para os internautas e principalmente para os advogados. Os advogados têm dúvidas relacionadas a alguns temas e eu gostaria de pontuar esses temas que eu tenho certeza. Vamos lá, vamos fazer um bate-bola. Eu quero fazer um bate-bola, mais um bate-bola bem rápido, doutor Marcelo. Então eu vou dizer o tema e eu gostaria da sua opinião. Tudo bem? Questão, voto distrital já foi comentado. Questão de listas partidárias, doutor Marcelo. Dentro de propostas de reforma política que nós tivemos desde 2005, tivemos a questão que não foi implementada, a questão das listas partidárias. Que hoje o eleitor ele vota numa lista partidária aberta, no qual o partido apresenta quais são os seus candidatos, tá certo? Vamos colocar a eleição de deputado federal, deputado estadual último, e aí ele vai escolher o seu candidato pelo número do seu candidato. Já na lista partidária fechada, conforme tentou-se apresentar na última reforma eleitoral, nos estudos de 2005, que redundou na mini-reforma eleitoral, bem como para essa última lei 12.034, que é a lista partidária fechada, no qual o partido apresenta uma lista fechada, no qual o eleitor não vota no candidato, vota no partido. E aí, se o partido chega num determinado número de votos que dá a condição de eleger um candidato proporcional para deputado federal ou deputado estadual, aí verifica-se o primeiro da lista. Aí tem algumas críticas que, dentro do espectro do ambiente partidário, quem vai ser o primeiro da lista? O amigo do dirigente partidário ou o próprio dirigente partidário? E aí é uma questão que fica para o debate. Ok. Nosso próximo tema é eleição proporcional, eleições proporcionais, diminuição do percentual de vagas por partido político. Essa é uma questão também de uma proposta de reforma política, para que os partidos hoje, cada partido tem direito de apresentar até 150% do número de vagas que estão sendo disputadas naquele parlamento. Tá certo? São Paulo, Câmara Federal, nós temos 70 cadeiras. Então, o partido pode apresentar até 150% de 70 cadeiras. Então, a proposta é que diminua esse percentual para evitar que os partidos apresentem os candidatos, entre aspas, os chamados cacarecos, tá certo? Então, que o partido concentre as suas forças em candidatos sólidos, consistentes, dentro do ideal partidário e para o desenvolvimento de implementação de políticas públicas, seja no cargo executivo ou seja para a questão do cargo proporcional. E com ética acima de tudo. Limites de mandato. Essa aí também é uma outra propositura interessante, que é que o interessante, viu, Leopoldo, eu estive verificando nessa última eleição de 2010 alguns registros de candidatos, onde o cidadão que ele não é deputado, ele está deputado, exercendo um período, e aí pergunta qual que é a profissão, sabe qual ele coloca? Profissão deputado. Nossa. Isso não é profissão. Deputado nunca foi profissão. Deputado, ele está exercendo um mandato. Então, a questão do limite de mandatos é que não se possibilite aqueles candidatos que a profissão dele é parlamentar. Tá certo? Às vezes tem candidato que está 10, 20 legislaturas. 10 legislaturas são 20 anos. Não, são 40 anos. Sim. Tá certo? São 40 anos. Então, evitar que pelo menos ele possa exercer uma legislatura de 4 anos e mais uma por mais 4 anos, num período de 8 anos, seriam suficientes, teoricamente suficientes, para ele implementar o seu viés dentro do legislativo. A questão do fim das votações secretas no legislativo. Essa é uma questão bastante polêmica, bastante interessante, para que implemente no Poder Legislativo a questão da transparência e da lisura. Por quê? Ele está deputado, ele está parlamentar pelo voto que ele recebeu do povo, ou seja, outorgar um mandato a ele, uma procuração, entre aspas, para esse mandatário, mas que ele tem que prestar contas a esse eleitor. De que forma? Se ele vai para uma votação polêmica dentro do Congresso, dentro daquele parlamento, tá certo? Ele tem que ser transparente com a sua propositura, com a sua intenção, porque ele deve resposta ao eleitor que lhe elegeu, não ficar
em questão secreta, que o eleitor não tem acesso ao que o seu deputado votou. Aí poderia também ser implementada a figura do recall. O recall, que é? Alguns países, o eleitor daquele determinada circunscrição, aquele distrito, não está contente com a atuação do seu parlamentar, existe um dispositivo que permite que o eleitor retire esse parlamentar e coloque outro, porque ele não está atendendo os anseios pelo qual aquela população o elegeu. E aí nós vamos para a questão também do discurso inverídico daquele parlamentar, ou aquele candidato que apresenta a sua plataforma tal, que no frigir dos ovos é mentirosa, que ele não vai acabar implementando em nada. Então, dentro dessa figura do recall também poderia estar implementada essa situação. Questão do foro privilegiado. Uma outra situação interessante, que alguns estudiosos estão apresentando proposituras, para uma propositura de reforma política, de que acabaria-se o foro privilegiado do deputado, mas não enquanto do exercício da sua atividade parlamentar, e sim da sua vida civil. Ok. Tá certo? Então, se ele transgride a legislação enquanto cidadão, não no exercício da sua atividade parlamentar, aí ele não teria o foro privilegiado, ele seria processado dentro do espectro do cidadão comum, ao passo que se ele transgredir alguma questão que é colocada na justiça no âmbito do exercício da atividade parlamentar, aí sim ali teria o seu foro privilegiado enquanto o exercício do seu mandato. E o fim das coligações partidárias? É um outro tema também interessante, polêmico, que é a Federação de partidos. Que é a criação da federação de partidos. Porque hoje, o que é uma coligação partidária? O partido A, o partido B, o partido C se reúnem, se coligam para a justiça eleitoral. Essa união desses partidos para aquela determinada eleição é considerado como se fosse um único partido, tanto é que tem uma nomenclatura nova, União para Mudar, esse tipo de coisa. Então é partido A mais B mais C. Só que eles permanecem unidos e coligados até o dia da eleição. Passado o dia da eleição, cada um toma o seu rumo. Mas eles se uniram para eleger parlamentares dentro de um espectro, de um ideal, do unidos venceremos, unidos caminhando, mas depois do dia 3 de outubro, cada qual toma o seu rumo e acabou. Mas por quê? Via de regra, o que acontece? Se unem, de que forma? Via de regra, não estou falando que é o espectro normal, mas tem essas exceções, que é o partido A tem um X tempo de TV e rádio, o partido B mais X tempo, se unem para que tenha o aumento do tempo de TV, tá certo? Ou mesmo também para aumentar o número de parlamentares para se apresentar, tá certo? E aí, só que passou o dia da eleição, cada qual toma o seu rumo e não se compromete. Okay. Então, a federação de partidos é uma proposta que seria para que esses partidos se unissem, pelo menos 3 anos e alguns meses estariam juntos, atuando naquele parlamento, juntos, dentro daquela concepção que foi da sua plataforma política apresentada para o eleitor. E a questão do discurso inverídico, doutor Marcelo? Então, daquilo que eu comentei, do discurso inverídico. Hoje existe, na legislação introduzida pela 12.034, que os candidatos ao cargos majoritários que foram de governador e presidente da República nessa última eleição, eles apresentaram os seus projetos, o seu programa de trabalho para ser eleito, tá certo? E aliado que vai ser o seu discurso de campanha. Então essa questão do discurso inverídico verifica-se uma implementação de melhorar essa sistemática, já que ele apresenta a sua plataforma, seu programa de governo, tá certo? E verificar se ele realmente vai implementar essa situação com algum tipo de impunição. Ok. E a questão, doutor Marcelo, da publicidade das pautas de sessões de julgamento. Viável ou não viável? Aquilo que eu comentei no início da nossa apresentação aqui, que é a questão do aquele advogado, amiga advogada, que vai atuar no direito eleitoral no período de registro de candidatura, que ele não tem a pauta de julgamento publicada com antecedência mínima de 24 horas, então tem que estar presente na sessão de julgamento todos os dias de sessão do tribunal. E a diminuição do mandato de 8 anos do cargo de senador, doutor Marcelo? Essa é uma outra situação bastante polêmica, bastante interessante, que existem ideias de que se diminua o mandato do senador, ao invés de 8 anos, para 4 anos, igual ao dos parlamentares, deputado federal, deputado estadual, mesmo os vereadores, para 4 anos, e abolindo a figura do suplente. Tá certo? E aí
ficaríamos só com o senador eleito para exercer o seu mandato 4 anos, tá certo? Abolindo a figura do suplente, que agora nessa lei 2034, que foi dessa última eleição, o eleitor, quando apertou o número do senador, antes de confirmar, apareceu a fotografia do senador e dos seus suplentes, como de governador também o seu vice, e presidente da República também. Porque antes, o eleitor votava no senador, mas não sabia quem eram os seus suplentes. E aí esse senador era chamado para assumir um ministério do determinado governo, e aí quem assumia, exercia o mandato quase que inteiro de senador, era um totalmente desconhecido, que às vezes nunca a população nem viu, não tinha expressão política, não tinha nenhum trabalho social, nada, voltado para aquela situação. E aí vem minha última pergunta de extrema importância, questão da indispensabilidade do advogado no processo eleitoral, advogado, questão nos dias atuais do registro de candidaturas. É a minha última pergunta neste... Esse é um tema bastante interessante para nós advogados, que a justiça eleitoral, a legislação eleitoral permite, tá certo, que em determinado momento o advogado seja dispensável do processo eleitoral. E aí nós estamos estudando uma implementação de uma proposta para que o advogado seja indispensável para a questão do processo eleitoral, seguindo o que diz o Estatuto da Advocacia, que o advogado é indispensável na atuação perante o judiciário. O que é? O candidato, quem apresenta o registro de candidatura é o partido político, e se aquele registro de candidatura for indeferido em primeira instância, há a possibilidade de apresentar um recurso. E esse recurso de primeira instância para a segunda instância pode ser manejado sem a presença do advogado, ao passo que para a instância superior não há possibilidade. Então a atuação no registro de candidatura, apresentação de documentos, atendimento de diligência, em primeira instância, pode ser feito sem o advogado. Agora, para a implementação de recurso, tem que haver a presença do advogado. Mas essa questão que tem esse ato aí que possibilita a dispensabilidade do advogado, que nós tentamos combater. Muito bom, doutor. Para ser presidente hoje, na sua opinião, o candidato ele tem que passar por diversos cargos políticos até atingir o ápice, até ser presidente? Sem nenhuma restrição. A única restrição para o cidadão se candidatar ao cargo de presidente da República, ele tenha mais de 35 anos. Então, o cidadão brasileiro com condição de elegibilidade, com seus direitos políticos em perfeito estado, atendendo às condições de elegibilidade, ter o domicílio eleitoral, ter a inscrição eleitoral, ter a filiação partidária com um ano antes da eleição, ter mais que 35 anos, ser escolhido numa convenção de partido, ou seja, quem vai apresentar a peneira para a escolha do seu candidato é o partido político no dia da convenção partidária. Então quem vai avaliar se aquele candidato tem capacidade ou não, se ele teria que ter figurado em outra eleição para outros cargos, é o partido político que analisa essa situação. Então hoje a legislação eleitoral ela restringe a questão basicamente da idade. O cidadão com menos de 35 anos não pode se candidatar para presidente. Agora um fato interessante, mas e o cidadão que tivesse 34 anos, ele poderia se apresentar para o cargo de presidente da República? Sim. Mas você me falou que 35 anos? Mas essa data é do dia da posse. Então, se no dia da posse, que é 1º de janeiro de 2011, esse candidato já tivesse seus 35 anos, vamos supor que ele fizesse no dia 31 de dezembro, ou 28, ou 29 de dezembro, os 35 anos ele estaria apto, porque não é a data do dia da eleição, e sim o dia da posse. Essa é uma situação bastante interessante. Quando eu dou aula de direitos políticos, eu passo para os alunos e faço essa questão aí de uma pegadinha no bom sentido, quando eu vou fazer algum teste no aluno que faz as aulas de cidadania, a questão de direitos políticos. Muito bom. Justiça hoje veiculado em todo o estado de São Paulo. Deixo um abraço a todos. O programa Questão de Justiça fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira, das 11 ao meio-dia. Obrigado, doutor Marcelo.